Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pelas minhas transgressões, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é que é bom. bom e o que E ele o que o Senhor pede. pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu achei interessante aqui porque essa essa lição aqui de Miqueias já estava repreendendo aquela parte em que os sacerdotes eles estavam tão interessados em oferecer sacrifício para adorar a Deus, e estabelecer aquele monte de regra para que as pessoas, como se elas pudessem pagar o preço do pecado que elas cometiam, que as pessoas se esqueceram de usar de amor e de misericórdia com os Até outros, né? porque, através do holocausto, a gente já está ficando isento do pecado. Ele está fora do pecado e não se incomoda de pecar de novo, porque ele sabe que no final do ano ele pode oferecer outro holocausto e se livrar da condenação. Só Otávio, isso acabou ficando hoje como Hoje, no uma nosso, desculpa para uma pecar. desculpa para pecar, meu amigo. Porque assim, se eu sei que eu posso Quando pagar o preço do meu pecado com um isso, sacrifício, eu posso eu pecar. posso pecar à vontade O que aí. acontecia antes, no Antigo Testamento, muitas pessoas não percebem isso. Que hoje, através de muitas pessoas que faz ou deve ou oferece uma oferta, ele acha que é a mesma coisa. Jesus vai aceitar a mesma coisa. Ele pode continuar pecando até o dia dele devolver outra oferta. Aí devolveu a outra oferta, ele já, para ele, tá gratificado. Pagou. Eu Ó, estou Senhor, gratificado, esse estou aqui é o meu agradecido. pagamento pelo meu pecado. Porque hoje o que a gente encontra essa decadência grande no meio da sociedade e no meio do cristão que se diz evangélico, e ele está desse jeito hoje. Isso antes foi uma prática que Deus não aceitou. Rapaz, se Deus já condenava naquela época esse tipo de prática da pessoa viver e se esquecendo de amar a Deus e o próximo, e achando que pode pagar o preço do pecado com um sacrifício, muita gente hoje pode estar pensando que ela também, como não precisa mais fazer um sacrifício, nem criar ovelha e nem gado, elas podem pensar e elas podem cometer o tanto de pecado que ela quiser. Depois ela vai lá e pede perdão e Jesus perdoa. Até porque é pouco pronunciado essas palavras. E o sacrifício é a gente, o sacrifício é todo dia, é diário. Só que ela se esquece também que tem um detalhezinho interessante. O arrependimento só quem traz é o Espírito Santo. É E se pouco. você pedir perdão a Deus sem se arrepender, sem estar realmente arrependido, porque quando você está arrependido, você pede perdão a Deus, mas você não vai querer voltar lá mais naquela poça Até de lama. porque você já se deu mal lá. Você se arrependeu, de verdade. Então, se você se arrependeu de verdade, você vai abandonar o pecado, então o perdão de Jesus vai perdoar você, porque sabe que você está realmente arrependido. Mas se você acha que Deus é bom, maravilhoso, ele vai perdoar você toda hora que você pedir perdão sem arrependimento, tá errado. Porque não tem perdão sem arrependimento. Não existe isso, eu ainda não encontrei na Bíblia. Um perdão sem arrependimento não tem. Difícil. E é difícil uma situação e se torna muito simples. Hoje, com a graça, a gente já está, é o suficiente. Jesus disse, a minha graça te basta. Te basta. Então eu não preciso mais nada a não ser a graça de Jesus. Você sabe que tem hora que Paulo ele também ele estraga um pouco as coisas. Eu ia falar agora. Porque só a minha graça já te basta, é o suficiente. Mas tem uns ingredientes aí. Isso. Tem. Porque, olha só o que Paulo fala assim. Paulo diz que só a graça te basta, né? Porque assim, Paulo ele pediu a Deus para que libertasse ele, não sei do que lá. Enfim, não explica exatamente, só fala de um espinho na carne, mas não diz o que mas é. A gente não sabe o processo. Sabe. Mas colocando num contexto geral, a gente imagina assim. Quando Deus diz para ele, ó, a minha graça te basta, eu acredito que ele não estava dizendo que ele podia continuar em pecado, ou seja lá o que for que estivesse afligindo ele. O que bastava ali é que a graça de Deus era o suficiente para, enquanto ele tivesse arrependido pelo pecado e tivesse lutando contra o pecado, a graça de Deus seria o suficiente para cobrir a multidão de pecado dele, porque ele não estava fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Paulo estava fazendo aquele, igual ele falou, o querer o bem está em mim, né? Querer o bem está em mim. E ele foi claro, até que ele não esqueceu. Tem esse outro verso aí, a seguir, que ele diz assim,
Eu não faço a minha vontade. O que está em mim eu não faço. Eu querer só o bem faço tá em aquilo mim. que eu não quero. Pois é, eu querer o bem tá em mim, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então Aí ele fala assim, mas se eu faço o mal que não quero, logo, não é eu que faço, é o pecado que é o habita em mim. pecado, Aí, rapaz. aí fica outra brecha pra pessoa achar que, que não, isso não é o que eu tô fazendo, é o pecado. Mas tem um detalhe aí, Otávio. A pessoa não pode se relaxar. Eu penso que a pessoa não pode se relaxar a ponto de, ah, mas é o pecado que me obriga a fazer isso. Mas Não. isso hoje nós acabamos de falar ainda agora, a situação. Não é o cara que quer, ele tá ali, ó. Mas não é ele que tem. Não é ele que tá falando da vovó. A situação, a situação lá é difícil. Eu entendi mesmo agora. Si, espiritualmente. Agora eu entendi, Otávio. Ele em si, espiritualmente, mesmo falando assim, ele não quer aquilo. Mas só que ele não tá Rapaz. conseguindo sair. Porque assim, você realmente não, eu realmente não quero, porque eu fico ouvindo no celular de um, no celular do outro, às vezes passa numa casa de alguém tá tocando a música da vovó e o menininho que vai deixar a vovó. Mas eu não quero cantar aquilo. Mas aquilo fica martelando na mente da gente, fica grudado Foi o lá. que Paulo falou. O que eu preciso, o que eu quero fazer, eu não faço. Eu só faço aquilo que eu não quero. Então a mente nossa do ser humano, ela é enquadrada nesse curto tempo de espaço. O espaço é pequeno para preencher, mas só preenche mais do que não presta. Só que eu acredito que a gente não deve utilizar nenhum tipo de desculpa que possa parecer, porque se você for buscar dentro da Bíblia, você vai ver desculpa para todas as coisas. Mas se você não utilizar nenhuma dessas desculpas e o seu único objetivo é fazer a vontade de Deus, e mesmo que vacile aqui e acolá e caia aqui e acolá, é onde entra o contexto que a minha graça te basta. A minha graça te basta por quê? Porque tu tá lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. Se tu tá lutando, a minha graça é o suficiente para te fazer, para te dar a vitória. Nesse contexto aí foi que ele falou para Paulo. Paulo já estava sofrendo demais com aquela pressão. Aí ele foi se esclarecer. Ele disse, não, a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? É o suficiente para tu resolver e resistir. Nesse contexto aí dá para Mas aceitar. trazendo para o dia de hoje, o que temos que fazer é diferente do Miqueias. É diferente. Hoje nós temos que se apresentar dia por dia. Dia por dia. E outra coisa, a gente não pode esquecer de um detalhe. É um sacrifício diário. Se você focar a sua mente na lei, só na lei, a lei lá dos 10 mandamentos, você vai esquecer a parte mais importante que Jesus mesmo te falou. Ele falou, ó, o amor a Deus e ao próximo é o que resume todas as leis e os profetas. É como se a minha graça te basta. Se eu não sei o que é amor, a minha obrigação é descobrir o que significa. E depois que eu descubro o que significa amor, a minha obrigação é praticar. Porque se eu não sou um praticante do amor, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. É como o livro, não vai adiantar de nada. O livro de Salmo traz muito claro para a gente, nessa próxima lição agora que vai ser passada. O sacrifício é dia por dia, é diário. A comunhão com Jesus Cristo é contínuo, sem parar. É uma rotina que você precisa. E quando você se abastece desses conteúdos, você abandona. É muito fácil. Você já passa a abandonar, porque você é amigo de Jesus Cristo. E não tem nenhum texto, em um contexto que apresente que Jesus Cristo foi amigo do TikTok. Não foi, não. A gente, pelo menos pelo que eu estudei em todos os evangelhos, quando sobrava um tempinho, quando Jesus sobrava um tempinho, que ele estava sempre trabalhando, fazendo a vontade de Deus, do Pai. Mas na hora que sobrava um tempinho, a Bíblia fala que ele ia para o monte orar, né? Orar. Ele ia orar e às vezes passava a noite toda em oração. Então, é o que a gente traz por dia de hoje, que o sacrifício nosso é diário. Não tem aquele, mas sobrou um tempo, não vou fazer isso para passar o tempo. Tem. Não, vou pegar o celular aqui só um pouquinho enquanto o tempo passa. Não tem. Não tem. Sobrou tempo, porque todo mundo sobra um tempinho, uma hora ou outra sobra. Esse tempo, o que você deve fazer? Ou você vai orar, ou você vai, se você está louvar lugar, a Deus com hino. Ou louvar a Deus com hino. Se você está num lugar que tem internet, você pode usar o celular sim. Mas assiste uma pregação. Não, você pode usar, não é que dizer que a internet, porque a maldição está na internet. Não, senhor, a maldição não está na internet. A internet, ela é um canal, um ser inteligente para acabar orientando a gente para o lado bem. Agora, quando você usa ela e deixa ser usado por ela. Na verdade, é quando você se deixa ser usado por ela. Você deixa ser usado por ela, porque são dois idiomas ao mesmo tempo, né? Quando você usa e deixa ela lhe usar. Desse jeito. Aí você vai cair na descontração. Se você usar a internet para você aprender sobre Deus,
Na internet tem louvor, tem ótimos louvores. Sermão bom. Na internet, sermão excelente, os melhores sermões você encontra na internet. E a internet pode ser usada como a melhor das fontes para pregar o evangelho. Mas se você deixar a internet usar você, pode meu ter amigo. certeza que o fim é o inferno. Não tem outro jeito. Vamos fazer uma oração e encerrar? Vamos. Acho Deus, que nós... Tu é muito maravilhoso, Senhor. Oramos. Querido Pai, nesse momento estamos aqui, Senhor, perdoa alguma falha nossa, por te oferecer esse sacrifício, Senhor. Venha nos abençoar, abençoar a família de cada um de nós, que estamos aqui, outros não estão, não se encontram. E te agradecemos por mais uma semana que passamos na tua presença. Nenhum mal sucedeu com nós. Te agradecemos muito, muito pelo pão, pela companhia do teu Santo Espírito. Venha se fazer presente na vida de cada um de nós, mudando nós cada dia, perdoando nossos pecados, hoje e sempre. Permita que sejamos teus filhos. Não tire nosso nome do livro da vida, Senhor. Estamos aqui, somos pecadores, cheios de falha, mas estamos na tua presença. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.